Pasta 14, parte 3, dia de ira. Dia de ira, aquele dia de incêndio. Davi e Sibila testemunham preocupados. Todo mundo se desfará em cinzas. Abraham Coles. 14. Destemor. Quando Clary acordou, a luz entrava pelas janelas e ela sentiu uma dor aguda na bochecha esquerda. Ao rolar para ficar de barriga para cima, constatou que tinha dormido sobre o caderno de desenhos e o canto dele estava enterrado na bochecha. Também tinha deixado cair a caneta na colcha e havia uma mancha preta se espalhando pelo tecido. Com resmungo, ela se sentou, esfregou a bochecha pesarosamente e foi tomar banho. No banheiro havia sinais claros das atividades da noite anterior. Tecidos ensanguentados no lixo e um borrão de sangue seco na pia. Tremendo, Clary entrou no chuveiro com vidro de sabonete líquido de laranja, determinada a se livrar do sentimento remanescente de desconforto. Em seguida, enrolada em um dos roupões de Luke e com uma toalha enrolada no cabelo molhado, ela empurrou a porta do banheiro e viu Magnus espreitando do outro lado, segurando uma toalha em uma das mãos e apoiando o cabelo brilhoso na outra. Ele deve ter dormido com ela, pensou Clary, pois um lado das pontas brilhantes parecia amassado. — Por que meninas demoram tanto no banho? Perguntou ele. — Meninas mortais, caçadoras de sombras, feiticeiras? Vocês são todas iguais. Não estou rejuvenescendo enquanto espero aqui fora. Clary saiu do caminho para deixá-lo passar. — Quantos anos você tem, aliás? Perguntou curiosa. E Magnus deu uma piscadela para ela. — Eu estava vivo quando o Mar Morto era só um lago que estava se sentindo mal. Clary revirou os olhos. E Magnus fez um movimento para enxotá-la. — Agora tire o seu pequeno traseiro daqui, preciso entrar. O meu cabelo está uma tragédia. Não use todo o meu sabonete líquido. É caro. Clary disse a ele e foi para a cozinha, onde procurou filtros e ligou a cafeteira Mr. Cough. O som borbulhante e familiar do coador e o cheiro do café afastaram a sensação de desconforto. Enquanto ainda houvesse café no mundo, quão ruim as coisas poderiam ser. Ela voltou para o quarto para se vestir. 10 minutos depois, com calças jeans e um suéter listrado de verde e azul, ela estava na sala acordando Luke. Ele se sentou com um resmungo, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sono. — Como você está se sentindo? Perguntou Clary, entregando uma caneca lascada cheia de café. — Melhor agora. Luke olhou para o tecido rasgado da camisa. As pontas estavam manchadas de sangue. — Cadê a Maya? — Ela está dormindo no seu quarto, lembra? Você disse que ela poderia ficar lá? Clary se ajeitou no braço do sofá. Luke esfregou os olhos. — Não me lembro muito bem de ontem à noite, admitiu. Lembro de ter saltado da picape, mas de quase nada depois disso. Havia mais demônios escondidos lá fora. Eles atacaram você. Eu e o Jace cuidamos deles. Mais demônios Drevak? Não, disse Clary com relutância. Jace disse que eram demônios Raum. Demônios Raum? Luke se ajeitou. Isso é sério. Demônios Drevak são bestas perigosas, mas os Raum? Tudo bem, disse Clary. Nós nos livramos deles. Você se livrou dele? Ou foi Jace? Clary, não quero você... Não foi assim. Ela balançou a cabeça. Foi... Magnus não estava por quê? Por que ele não foi com vocês? Interrompeu Luke, claramente contrariado. Eu estava curando o Maya, por isso, disse Magnus, entrando na sala com um cheiro forte de laranja. O cabelo estava enrolado em uma toalha e ele usava uma roupa esportiva azul com listras prateadas na lateral. Onde está a gratidão? Estou grato. Luke parecia estar ao mesmo tempo irritado e tentando não rir. É que se alguma coisa tivesse acontecido a Clary... Maya teria morrido se eu tivesse ido com eles, disse Magnus, sentando-se em uma cadeira. Clary e Jace cuidaram muito bem dos demônios sozinhas, não cuidaram? E ele se voltou para Clary. Ela estremeceu. Então, exatamente isso. Exatamente o quê?
Era Maya, ainda com as roupas da noite anterior, mas usando uma das blusas de flanela de Luke por cima da camiseta. Ela se moveu rapidamente pela sala e sentou-se com cuidado em uma cadeira. "Esse cheiro é de café?" perguntou esperançosa, enrugando o nariz. Honestamente, Clary pensou, não era justo que uma licântrope fosse tão curvilínea e bonita. Deveria ser grande e peluda, possivelmente com cabelo saindo das orelhas. "E essa?" Clary acrescentou silenciosamente. "É exatamente a razão pela qual não tenho nenhuma amiga mulher e passo todo o meu tempo livre com Simon. Preciso tomar jeito." E ela se levantou. "Quer que eu traga um pouco para você?" "Claro." Maya fez que sim com a cabeça, com leite e açúcar. Gritou enquanto Clary saía da sala, mas quando ela voltou da cozinha, com a caneca quente na mão, a menina licântrope estava franzindo o senho. "Não me lembro muito do que aconteceu ontem à noite", disse ela, "mas tem alguma coisa sobre Simon, alguma coisa que está me incomodando." "Bem, você tentou matá-lo", disse Clary, se ajeitando novamente no braço do sofá. "Talvez seja isso." Maya empalideceu, olhando para o café. "Eu tinha me esquecido. Ele é um vampiro agora." Ela olhou para Clary. "Não queria machucá-lo. Eu só..." "Sim?" Clary ergueu as sobrancelhas. "Só o quê?" O rosto de Maya ficou vermelho escuro lentamente. Ela pousou o café na mesa ao lado. "Talvez seja melhor se deitar", aconselhou Magnus. "Acho que ajuda quando a sensação devastadora de compreensão bate." Os olhos de Maya se encheram de lágrimas de repente. Clary olhou horrorizada para Magnus. Ele parecia igualmente chocado, e ela percebeu. E depois para Luke. "Faça alguma coisa", sibilou baixinho para ele. Magnus podia ser um feiticeiro capaz de curar ferimentos com fogo azul brilhante, mas Luke era a escolha certa entre os dois para lidar com meninas adolescentes chorando. Ele começou a tirar o cobertor, em preparação para se levantar, mas antes que pudesse ficar de pé, a porta da frente se abriu e Jace entrou seguido por Alec, que trazia uma caixa branca. Magnus tirou a toalha apressadamente da cabeça, deixando-a cair atrás da poltrona. Sem o gel e a purpurina, os cabelos eram escuros e lisos, quase nos ombros. Os olhos de Clary imediatamente encontraram os de Jace, como sempre faziam. Ela não podia evitar, mas pelo menos ninguém mais pareceu notar. Jace parecia nervoso, ligado e tenso, mas também exausto, com os olhos cinzentos ocos. Deslizou-os por ela sem expressão e fixou-os em Maya, que continuava chorando silenciosamente e não parecia tê-lo ouvido entrar. "Todos de bom humor, percebo", observou ele. "Mantendo o ânimo?" Maya esfregou os olhos. "Droga", murmurou. "Detesto chorar na frente de caçadores de sombras." "Então vá chorar em outro lugar", disse Jace, a voz completamente desprovida de calor. "Nós certamente não precisamos de você choramingando aqui enquanto conversamos. Precisamos?" "Jace", começou Luke em tom de aviso, mas Maya já tinha levantado e saído pela porta da cozinha. Clary virou-se para Jace. "Conversamos? Não estávamos conversando." "Mas estaremos", disse Jace, sentando-se no banco do piano e esticando as pernas. "Magnus quer gritar comigo, não quer, Magnus?" "Quero", disse ele, tirando os olhos de Alec por tempo suficiente para franzir o senho. "Aonde você foi? Pensei que tivesse sido bem claro quanto a você dever ficar dentro de casa." "Pensei que ele não tivesse escolha", disse Clary. "Pensei que ele tivesse que ficar onde você estivesse. Sabe, por mágica." "Normalmente sim", disse Magnus, "mas ontem à noite, depois de tudo que fiz, minha mágica se esgotou." "Esgotou?" "É." Magnus parecia mais furioso do que nunca. "Nem o magnífico feiticeiro do Brooklyn tem recursos inesgotáveis. Sou humano. Bem, corrigiu-se. Semi-humano, pelo menos." "Mas você deveria saber que os recursos tinham se esgotado, não?" disse Luke, de forma não muito gentil. "Sim, e eu fiz esse desgraçado jurar que ia ficar dentro de casa." Magnus olhou para Jace. "Agora sei quanto valem seus estimados juramentos de caçador de sombras." "Você precisa aprender a me fazer jurar do jeito certo", disse Jace, imperturbável. "Só um juramento pelo anjo tem significado." "É verdade", disse Alec. Foi a primeira coisa que disse desde que entrara na casa. "Claro que é verdade." Jace pegou a caneca de café intocada de Maya e tomou um gole. Fez uma careta. "Açúcar."
Onde foi que você esteve durante toda a noite? Perguntou Magnus com a voz azeda. Com Alec? Não consegui dormir, então fui dar uma caminhada, disse ele. Quando voltei, encontrei com esse bobo triste na varanda e apontou para Alec. Magnus se alegrou. Você ficou na varanda durante a noite inteira? Ele perguntou a Alec. Não, respondeu Alec. Fui para casa e voltei. Estou com roupas diferentes, não estou? Veja. Todos olharam. Alec vestia uma jaqueta jeans escura, exatamente a que estava usando no dia anterior. Clary decidiu lhe conceder o benefício da dúvida. O que tem na caixa? Perguntou. E Alec olhou para a caixa como se tivesse se esquecido dela. Donuts, na verdade. Abriu a caixa e colocou em cima da mesa de centro. Alguém quer? Todos, como ficou claro, queriam um donut. Jace quis 2, depois de comer a torta que Clary tinha trazido. Luke parecia moderadamente revitalizado. Terminou de tirar o cobertor e se sentou, as costas encostadas no sofá. Tem uma coisa que não estou entendendo, disse. Só uma coisa? Então você está muito adiantado com relação a todos nós, disse Jace. Vocês 2 foram atrás de mim quando não voltei para casa, disse Luke, olhando de Clary para Jace. Nós 3, disse Clary. Simon foi junto. Luke parecia dolorido. Tudo bem, vocês 3. Eram 2 demônios, mas a Clary disse que vocês não mataram nenhum. Então o que aconteceu? Eu teria matado o meu, mas ele fugiu, disse Jace. Caso contrário... Mas por que ele faria isso? Perguntou Alec. 2 deles, 3 de vocês, talvez tenham se sentido em desvantagem. Sem ofensa a nenhum dos envolvidos, mas o único de vocês que parece formidável é Jace, disse Magnus. Uma caçadora de sombras sem treinamento e um vampiro assustado. Acho que talvez tenha sido eu, disse Clary. Acho que talvez eu o tenha assustado. Magnus piscou os olhos. Não acabei de dizer... Eu não quis dizer que o assustei porque sou aterrorizante, explicou Clary. Acho que foi isso. Ela levantou a mão, virando-a para que pudessem ver a marca no braço. Fez-se um silêncio repentino. Jace olhou com firmeza para ela, em seguida desviou o olhar. Alec piscou e Luke parecia espantado. Nunca vi essa marca antes, disse afinal. Alguém já viu? Não, disse Magnus, mas não gostei. Não sei ao certo o que é, nem o que significa, disse Clary, abaixando o braço, mas não é do livro Grey. Todos os símbolos vêm do livro Grey. A voz de Jace era firme. Esse aqui não, disse Clary. Eu o vi em um sonho. Em um sonho? Jace parecia tão ofendido que era como se ela o tivesse insultado. Com o que você anda brincando, Clary? Não ando brincando com nada. Você não se lembra de quando estávamos na Court Sealy? A expressão de Jace era de como se ela tivesse batido nele. Clary prosseguiu rapidamente antes que ele pudesse dizer alguma coisa. E a rainha Sealy nos disse que nós éramos experimentos, que o Valentim tinha feito coisas conosco para nos tornar diferentes, especiais. Ela me disse que o meu dom era algo relacionado a palavras que não podiam ser ditas e que o seu era o próprio dom do anjo. Aquilo foi baboseira de fada. Fadas não mentem, Jace. Palavras que não podem ser ditas, ela está falando de símbolos. Cada um tem um significado, mas são feitos para serem desenhados, não ditos em voz alta. Clary continuou, ignorando o olhar duvidoso dele. Lembra quando me perguntou como eu tinha entrado na sua cela na Cidade do Silêncio? Eu disse que só tinha usado um símbolo de abertura normal. Você fez só isso? Alec parecia surpreso. Eu cheguei lá logo depois de você e parecia que alguém tinha arrancado aquela porta das dobradiças. O meu símbolo não destrancou só a porta, completou Clary. Destrancou tudo dentro da sala. Abriu as algemas do Jace. Ela respirou. Acho que a rainha quis dizer que eu posso desenhar símbolos mais poderosos do que os normais. Talvez até criar novos. Jace balançou a cabeça. Ninguém pode criar símbolos novos. Talvez ela possa, Jace. Alec parecia pensativo. É verdade, nenhum de nós nunca viu essa marca no braço dela antes. Alec tem razão, disse Luke. Clary, por que você não pega o seu caderno de desenhos? Clary olhou para ele surpresa.
Os olhos azul-cinzentos pareciam cansados, um pouco fundos, mas tinham a mesma firmeza de quando ela tinha 6 anos de idade, e ele prometeu que, se ela escalasse o trepa-trepa no playground do Prospect Park, ficaria embaixo o tempo todo para pegá-lo, caso caísse. E sempre esteve. Tudo bem, disse. Já volto. Para chegar ao quarto de hóspedes, Clary teve que atravessar a cozinha, onde encontrou Maya em um banco perto da bancada, completamente abatida. Clary, disse ela, descendo do banco. Posso falar com você um segundo? Só estou indo para o meu quarto pegar uma coisa. Olha só, sinto muito pelo que aconteceu com Simon. Eu estava delirando. Ah, é? E o que aconteceu com aquela conversa de lobisomens estarem destinados a odiar vampiros? Maya respirou exasperada. Nós somos, mas acho que não preciso acelerar o processo. Não explique para mim, explique para Simon. Maya enrubesceu novamente. As bochechas ficaram vermelho escuras. Duvido que ele queira falar comigo. Pode ser que queira, ele é bom em perdoar. Maya olhou para ela com mais atenção. Não que eu queira me intrometer, mas vocês dois estão juntos? Clary se sentiu enrubescer e agradeceu as sardas por oferecerem pelo menos um disfarce. Por que você quer saber? Maya deu de ombros. Na primeira vez que o vi, ele se referiu a você como melhor amiga dele, mas na segunda vez chamou você de namorada. Fiquei imaginando se seria uma daquelas relações em que se termina e reata o tempo todo. Mais ou menos. Éramos amigos antes. É uma longa história. Entendo. O rubor de Maya desapareceu e o sorriso de menina durona voltou ao rosto. Bem, você tem sorte, só isso. Mesmo que ele seja um vampiro agora, você deve estar acostumada a todos os tipos de coisas estranhas. Sendo caçadora de sombras, então aposto que isso não te abala. Abala sim, disse Clary, mais grossa do que pretendia. Não sou Jace. O sorriso dela se ampliou. Ninguém é, e tenho a sensação de que ele sabe disso. O que você quer dizer com isso? Ah, você sabe, Jace me lembra um antigo namorado. Alguns caras olham para você como se quisessem sexo. Jace olha como se vocês já tivessem feito sexo. Tivesse sido ótimo e agora vocês são só amigos. Mesmo que você queira mais. Enlouquece as meninas, entende? Entendo, pensou Clary. Não, disse ela. Acho que não, sendo irmã dele. Vai ter que acreditar em mim. Tenho que ir. Já estava quase fora da cozinha quando alguma coisa ocorreu a ela. Clary se virou. O que aconteceu com ele? Maya piscou os olhos. O que aconteceu com quem? Com o antigo namorado. O que Jace faz você lembrar? Ah, disse Maya. Foi ele quem me transformou em licântrope. Tudo bem, está aqui, disse Clary, voltando para a sala com um caderno de desenhos na mão e uma caixa de lápis de cor na outra. Ela puxou uma cadeira da sala de jantar que quase nunca era utilizada e Luke sempre comia na cozinha ou no escritório. E a mesa vivia cheia de papéis e velhas contas e se sentou com o caderno à sua frente. Sentiu-se como se estivesse fazendo uma prova na escola de arte. Desenhe esta maçã. O que você quer que eu faça? O que você acha? Jace ainda estava no banco do piano, com os ombros arqueados para a frente, estava com cara de quem não tinha dormido durante a noite. Alec estava apoiado no piano atrás dele, provavelmente porque era o mais longe possível de Magnus. Jace, já chega. Luke estava sentado ereto, mas parecia estar se esforçando para isso. Você não disse que podia desenhar novos símbolos, Clary? Disse que achava que sim. Bem, gostaria que você tentasse. Agora? Luke deu um sorriso de leve. A não ser que você tenha outra coisa em mente. Clary abriu o caderno em uma página branca e olhou para ela. Uma folha de papel nunca tinha parecido tão vazia. Podia sentir a quietude na sala, todos olhando para ela. Magnus com uma curiosidade antiga e sólida, Alec preocupado demais com os próprios problemas para se importar muito com os dela, Luke esperançoso e Jace com uma falta de expressão fria e assustadora. Clary se lembrou dele dizendo que gostaria de conseguir odiá-la e imaginou se algum dia conseguiria. Largou o lápis. Não consigo fazer quando me mandam. Não, sem ter uma ideia. Que tipo de ideia? Disse Luke. Quero dizer, nem sei quais são os símbolos que já existem. Preciso de um significado, uma palavra, antes de desenhar um símbolo que o represente. É difícil bastante para nós lembrar todos os símbolos. Alec começou, mas Jace, para a surpresa de Clary, o interrompeu. Que tal destemor? Destemor? Ecoou ela.
Existem símbolos de coragem, disse Jace, mas nada para tirar o medo. Se, como diz, você pode criar novos... Ele olhou em volta e viu as expressões surpresas de Alec e Luke. Eu só me lembrei que não existe nenhum, só isso, e me parece inofensivo bastante. Clary olhou para Luke, que deu de ombros. Tudo bem, disse ele. Ela pegou um lápis cinza escuro da caixa e colocou a ponta no papel. Pensou em formas, linhas, rabiscos, pensou nos sinais do livro Grey, antigos e perfeitos, encarnações de uma língua perfeita demais para ser posta em palavras. Uma voz suave falou em sua mente. Quem é você para pensar que pode falar a língua do paraíso? O lápis se moveu. Ela tinha quase certeza de que não o tinha movido, mas ele atravessou o papel, descrevendo uma linha solitária. Ela sentiu o coração pular. Pensou na mãe, sentada sonhadora diante das telas, criando sua própria visão de mundo em desenhos e tinta a óleo. Ela pensou, quem sou eu? Sou a filha de Jocelyn Frey. O lápis se moveu outra vez e dessa vez ela prendeu a respiração, percebeu que estava sussurrando a palavra baixinho. Destemor, destemor. O lápis subiu novamente e agora ela o guiava em vez de ser guiada por ele. Quando terminou, largou o lápis e encarou por um instante, admirada, o resultado. O símbolo do destemor era uma matriz de linhas fortemente curvas, um símbolo tão corajoso e aerodinâmico quanto uma águia. Ela arrancou a página e levantou-a para que os outros pudessem ver. Pronto, disse, e foi recompensada pelo olhar admirado no rosto de Luke. E então ele não tinha acreditado nela. E pela pequena fração de segundo durante a qual os olhos de Jace se arregalaram. Legal, disse Alec. Jace se levantou e atravessou a sala, tirando a folha de papel da mão dela. Mas funciona? Clary imaginou se ele estava falando sério ou se só estava provocando. Como assim? Quero dizer, como sabemos que funciona? Agora é só um desenho. Você não pode tirar o medo de uma folha de papel porque, para começar, ela nem sequer sente algum. Temos que experimentar em algum de nós antes de ter certeza de que é um símbolo de verdade. Não tenho certeza se é uma boa ideia, disse Luke. É uma ótima ideia. Jace colocou o papel de volta na mesa e começou a tirar o casaco. Tem uma estela que podemos usar. Quem quer fazer em mim? Péssima escolha de palavras, murmurou Magnus. Luke se levantou. Não, disse ele. Jace, você já se comporta como se nunca tivesse ouvido falar da palavra medo. Não sei como vamos ver a diferença se funcionar em você. Alex sufocou o que parecia uma risada e Jace simplesmente sorriu, um sorriso nada amistoso. Já ouvi a palavra medo, disse ele. Simplesmente escolho acreditar que não se aplique a mim. Exatamente esse é o problema, disse Luke. Bem, então por que não tento em você? Disse Clary, mas Luke balançou a cabeça. Não se pode marcar membros do submundo. Clary, pelo menos não com algum efeito. A doença demoníaca que causa a licantropia evita que as marcas funcionem. Então, tente em mim, disse Alec inesperadamente. Eu bem que preciso de um pouco de destemor. Ele tirou o casaco, jogou-o sobre o banco do piano e atravessou a sala para ficar na frente de Jace. Aqui. Pode marcar o meu braço. Jace olhou para Clary. A não ser que você ache que deva fazer. E ela balançou a cabeça. Não, você provavelmente é melhor em aplicar marcas do que eu. E Jace deu de ombros. Levante a manga, Alec. Obediente, Alec levantou a manga. Já havia uma marca permanente na parte superior do braço, um rolo elegante de linhas para lhe dar perfeito equilíbrio. Todos eles se inclinaram para a frente, até Magnus, enquanto Jace traçava os contornos do símbolo do destemor no braço de Alec. Logo abaixo da marca, já existente, Alec franziu o rosto enquanto a estela traçava o caminho flamejante na pele dele. Quando Jace terminou, colocou a estela de volta no bolso e parou um instante, admirando seu trabalho manual. Bem, parece bonita ao menos, anunciou. Se funciona ou não... Alec tocou a marca nova com as pontas dos dedos e em seguida levantou os olhos para perceber que todos na sala estavam olhando para ele. E então? Disse Clary. Então o quê? Alec abaixou a manga, cobrindo a marca. Então, como se sente? Alguma diferença? Alec pareceu considerar. Na verdade, não. Jace jogou as mãos para o alto. Então não funciona. Não necessariamente,
disse Luke. Pode ser que simplesmente não esteja acontecendo nada para ativá-la. Talvez aqui não haja nada de que o Alec tenha medo. Magnus olhou para Alec e ergueu as sobrancelhas. Buh! Disse ele. E Jace estava sorrindo. Vamos, certamente você tem algum medo. O que o assusta? Alec pensou por um instante. Aranhas, respondeu. Clary olhou para Luke. Você tem alguma aranha em algum lugar? Luke pareceu exasperado. Por que eu teria uma aranha? Pareço alguém que coleciona aranhas? Sem querer ofender, disse Jace. Mas parece. Sabe, o tom de Alec era amargo. Talvez esse tenha sido um experimento idiota. Que tal o escuro? Sugeriu Clary. Poderíamos trancá-lo no porão. Sou um caçador de demônios, disse Alec com uma paciência exagerada. É claro que não tenho medo do escuro. Bem, poderia ter, mas não tenho. Clary foi poupada de ter que responder pelo soar da campainha. Ela olhou para Luke, erguendo as sobrancelhas. Simon? Não pode ser. É dia? Ah, é verdade. Ela havia se esquecido outra vez. Você quer que eu atenda? Não. Ele se levantou com apenas um rápido resmungo de dor. Estou bem. Provavelmente é alguém querendo saber por que a livraria está fechada. Ele atravessou a sala e abriu a porta. Ficou com o ombro rígido de surpresa. Clary ouviu o som de uma voz feminina completamente furiosa e familiar. E um segundo depois, Isabelle e Maurice Lightwood passaram por Luke e entraram na sala, seguidas pela figura cinza e ameaçadora da inquisidora. Atrás delas, um homem alto e corpulento, de cabelo escuro, pele bronzeada e uma barba preta grossa. Apesar de ter sido tirada muitos anos antes, Clary o reconheceu da velha foto que Wood havia mostrado. Era Robert Lightwood, pai de Alec e Isabelle. A cabeça de Magnus se ergueu com um estalo. Jace ficou claramente pálido, mas não demonstrou qualquer outra emoção. E Alec? Alec olhou da irmã para a mãe, para o pai e depois para Magnus. Os olhos azul claros escureceram com uma resolução sombria. Ele deu um passo para a frente, colocando-se entre os pais e todos os outros na sala. Ao ver o filho mais velho no meio da sala de Luke, Maurice teve uma reação atrasada. Alec, mas que diabos você está fazendo aqui? Achei que tivesse deixado bem claro que... Mãe! A voz de Alec ao interromper a mãe foi firme, implacável, mas não rude. Pai, tem uma coisa que preciso contar para vocês. E ele sorriu para eles. Estou saindo com uma pessoa. Robert Lightwood olhou para o filho com alguma irritação. Alec, disse ele, não é hora para isso. É sim, é importante. Entendam, não é uma pessoa qualquer. As palavras pareciam jorrar da boca de Alec em uma torrente, enquanto os pais o olhavam confusos. Isabelle e Magnus olhavam para ele com expressões quase idênticas de espanto. Estou saindo com alguém do submundo. Aliás, estou saindo com... Os dedos de Magnus se moveram, rápidos como um flash de luz na direção de Alec. Fez um brilho fraco no ar ao redor de Alec, os olhos dele rolaram para cima e ele caiu no chão, abatido como uma árvore. Alec. Maurice levou a mão à boca. Isabelle, que era quem estava mais próxima do irmão, se abaixou ao lado dele, mas Alec já tinha começado a se mexer, as pálpebras se abrindo. O que... Por que eu estou no chão? É uma boa pergunta. Isabelle encarou o irmão. O que foi aquilo? O que foi o quê? Alec se sentou levantando a cabeça. Uma expressão de alarme cruzou seu rosto. Espere, eu falei alguma coisa? Antes de desmaiar, quero dizer? E Jace riu. Sabe como estávamos nos perguntando se aquela coisa que a Clary fez funcionava ou não? Ele perguntou. Funciona muito bem. Alec parecia completamente horrorizado. O que foi que eu disse? Você disse que estava saindo com alguém, disse o pai, mas não deixou claro por que isso era tão importante. Não é, disse Alec. Quer dizer, não estou saindo com ninguém. E não é importante. Ou não seria se eu estivesse saindo com alguém, coisa que não estou fazendo. Magnus olhou para Alec como se ele fosse um idiota. Alec anda delirando, disse ele. Efeito colateral de algumas toxinas demoníacas. Uma infelicidade, mas logo ele vai ficar bem. Toxinas demoníacas? A voz de Maurice se tornara um ganido. Ninguém falou de nenhum ataque demoníaco ao instituto. O que está acontecendo aqui, Lucien? Essa é sua casa, não é? Você sabe muito bem que se houve um ataque demoníaco, você deve relatar. Luke foi atacado também, disse Clary. Ele estava inconsciente.
Que conveniente. Todos estão inconscientes, ou aparentemente delirando, disse a inquisidora. Sua voz cortou a sala como uma faca, calando a todos. Membro do submundo, você sabe muito bem que Jonathan Morgenstern não deveria estar na sua casa. Ele deveria estar sob os cuidados do feiticeiro. Eu tenho nome, sabia? Disse Magnus. Não que isso importe, acrescentou, aparentemente pensando 2 vezes sobre interromper a inquisidora. Aliás, pode esquecer. Eu sei o seu nome, Magnus Bane, retrucou a inquisidora. Você falhou na sua função uma vez. Não terá outra chance. Falhei na minha função? Magnus franziu o senho. Só por ter trazido o menino aqui? Não havia nada no contrato que assinei que dizia que eu não podia levá-lo comigo de acordo com o meu próprio julgamento. Não foi essa sua falha, disse a inquisidora. Deixá-lo ver o pai ontem à noite foi a sua falha. Fez-se um silêncio de espanto. Alec se levantou cambaleando, procurando Jace com os olhos, mas Jace não olhou para ele. Seu rosto era uma máscara. Isso é ridículo, disse Luke. Clary raramente o vira tão furioso. Jace nem sabe onde Valentim está. Pare de persegui-lo. Perseguir é o meu trabalho, homem do submundo, retrucou a inquisidora. É o meu dever. Ela se voltou para Jace. Conte-me a verdade agora, menino, e tudo será muito mais fácil. Jace levantou o queixo. Não tenho que contar nada. Se você é inocente, por que não se explicar? Conte-nos onde realmente esteve ontem à noite. Conte-nos sobre o barquinho do prazer do Valentim. Clary olhou para ele. Fui dar uma caminhada. Fora o que ele dissera. Mas isso não queria dizer nada. Talvez ele realmente tivesse ido dar uma caminhada. Contudo, no coração, no estômago, ela se sentia enjoada. Sabe qual é a pior coisa que posso imaginar? Simon dissera, não confiar em alguém que amo. Quando Jace não falou, Robert Lightwood se pronunciou com sua voz grave como um baixo. Imogen, você está dizendo que Valentim estava em um barco no meio do East River, disse a inquisidora. Isso mesmo. Por isso não conseguiu encontrá-lo, disse Magnus, meio para si mesmo. Toda aquela água atrapalhou meu feitiço. O que Valentim está fazendo no meio do rio? Perguntou Luke, espantado. Pergunte ao Jonathan, disse a inquisidora. Ele pegou uma moto emprestada com o líder do clã de vampiros da cidade e voou até o barco. Não foi, Jonathan? Jace não disse nada. Era impossível decifrar a expressão dele. A inquisidora, no entanto, parecia faminta, como se estivesse se alimentando com suspense na sala. Coloque a mão no bolso do seu casaco, disse ela. Retire o objeto que vem carregando consigo desde que deixou o instituto. Lentamente, Jace fez o que ela mandou. Ao retirar a mão do bolso, Clary reconheceu o objeto azul cinzento brilhante que ele segurava. O pedaço do espelho mortal. Entregue-o para mim. A inquisidora arrancou o objeto da mão dele, que franziu o senho. A ponta do vidro o cortou, e o sangue se espalhou pela palma. Maryse emitiu um ruído suave, mas não se moveu. Eu sabia que você ia voltar ao instituto para buscar isso, disse a inquisidora, com clara satisfação. Sabia que o seu sentimentalismo não permitiria que o deixasse para trás. O que é isso? Robert Lightwood parecia espantado. Um pedaço de um portal em forma de espelho, disse a inquisidora. Quando o portal foi destruído, a imagem do último destino foi preservada. Ela virou o pedaço de vidro nos dedos longos e araneiformes. E nesse caso, a casa de campo Wayland. Os olhos de Jace seguiram o movimento do espelho. No pedaço que Clary podia ver, parecia haver um fragmento de céu azul escuro. Ela imaginou se estava chovendo em Idris. Com um movimento violento e repentino, incompatível com seu tom calmo, a inquisidora jogou o pedaço de espelho no chão. O espelho se espatifou instantaneamente em fragmentos minúsculos. Clary ouviu Jace prender a respiração, mas ele não se moveu. A inquisidora colocou um par de luvas cinza e se ajoelhou entre os pedaços de espelho, remexendo-os com os dedos até encontrar o que estava procurando. Uma pequena folha de papel fino. Ela se levantou, erguendo-a para que todos na sala pudessem ver o símbolo grosso desenhado em tinta preta. Marquei esse papel com um símbolo de rastreamento e o escondi entre o vidro e a parte de trás do espelho. Em seguida coloquei-o no quarto do menino. Não se sinta mal por não ter percebido, disse ela a Jace. Mentes mais velhas e mais sábias que as suas já foram enganadas pela Clave. Você tem me espionado,
disse Jace, e agora sua voz estava temperada com raiva. É isso que a Clave faz. Invade a privacidade dos caçadores de sombra para... Cuidado com o que diz para mim. Você não é o único que violou a lei. O olhar frio da inquisidora percorreu a sala. Ao libertarem-no da cidade do silêncio e deixarem você sob controle do feiticeiro, os seus amigos fizeram o mesmo. Jace não é nosso amigo, disse Isabelle. Ele é nosso irmão. Tome cuidado com o que diz Isabelle Lightwood, alertou a inquisidora. Você pode ser considerada cúmplice. Cúmplice? Para a surpresa de todos, quem falou foi Robert Lightwood. A menina só estava tentando impedi-la de destruir a nossa família. Pelo amor de Deus, Imogen, são apenas crianças. Crianças? A inquisidora voltou o olhar gelado para Robert. Assim como vocês eram crianças quando o ciclo planejou a destruição da Clave, assim como o meu filho era uma criança quando... Ela se interrompeu com uma espécie de engasgo, como se estivesse assumindo o controle de si mesma por outra força. Então é tudo por causa do Stephen, disse Luke com uma espécie de pena na voz. Imogen. A face da inquisidora se contraiu. Não é pelo Stephen, é uma questão de lei. Os dedos finos de Marisa giraram enquanto suas mãos mexiam uma na outra. E Jace, disse ela, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para Idris comigo amanhã, disse a inquisidora. Você perdeu o direito de saber qualquer coisa além disso. Como pode levá-lo de volta para aquele lugar? Perguntou Clary. Quando ele vai voltar? Clary, não, disse Jace. As palavras eram uma súplica, mas ela continuou. O problema aqui não é Jace. Valentin é o problema. Deixe para lá, Clary, gritou Jace. Para o seu próprio bem, deixe para lá. Clary não conseguia se controlar, recuou para longe dele. Ele nunca havia gritado com ela assim, nem mesmo quando ela o arrastara para o quarto da mãe no hospital. Ela viu a expressão no rosto dele enquanto ele registrava a cara que ela estava fazendo e desejou que pudesse desfazê-la de alguma forma. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Luke colocou a mão no ombro dela. Ele falou, soando tão sério quanto quando havia contado sua história de vida. Se o menino foi até o pai, disse, sabendo o tipo de pai que Valentin é porque fracassamos com ele, não porque ele fracassou conosco. Economize seu sofisma, Lucien, disse a inquisidora. Você ficou mole como um mundano. Ela tem razão. Alec estava sentado na beira do sofá com os braços cruzados e a mandíbula cerrada. Jace mentiu para nós. Isso não tem desculpa. Jace ficou de queixo caído. Ele sempre teve certeza quanto à lealdade de Alec, ao menos, e Clary não o culpava. Até Isabelle estava olhando horrorizada para o irmão. Alec, como você pode dizer uma coisa dessas? A lei é a lei, Izzy, disse Alec, sem olhar para a irmã. Não há como burlá-la. Com isso, Isabelle soltou um choramingo engasgado de raiva e espanto e saiu pela porta da frente, deixando-a aberta. Marisa fez menção de segui-la, mas Robert puxou a mulher de volta, dizendo alguma coisa em voz baixa. Magnus se levantou. Acho que é a minha deixa para ir embora também, disse ele. Clary percebeu que ele estava evitando olhar para Alec. Diria que foi um prazer conhecê-los, mas na verdade não foi. Foi bastante desconfortável e, para falar a verdade, espero não encontrar qualquer um de vocês tão cedo. Alec olhou para o chão enquanto Magnus saía da sala e passava pela porta. Dessa vez, ela se fechou com um estrondo. 2 já foram, disse Jace, com um divertimento fantasmagórico. Quem é o próximo? Já estou cansada de você, disse a inquisidora. Me dê as mãos. Jace estendeu as mãos enquanto a inquisidora retirava uma estela de algum bolso escondido e procedia para traçar uma marca ao redor da circunferência dos pulsos dele. Quando afastou as mãos, os pulsos de Jace estavam cruzados um sobre o outro, presos com o que parecia um círculo de chamas. Clary gritou. O que você está fazendo? Vai machucá-lo. Estou bem, irmãzinha. Jace disse com calma, mas ela percebeu que ele não conseguia olhar para ela. As chamas não vão me queimar a não ser que eu tente soltar as mãos. Quanto a você, acrescentou a inquisidora olhando para Clary, o que a surpreendeu bastante. Até aquele momento a inquisidora mal parecia ter notado que ela estava viva. Você teve muita sorte por ter sido criada pela Jocelyn e ter escapado do veneno do seu pai. Mesmo assim, ficarei de olho em você. A mão de Luke apertou o ombro de Clary. Isso é uma ameaça? A Clave não faz ameaças, Lucien Greymark. A Clave faz promessas e as cumpre. A inquisidora parecia quase alegre. Ela era a única na sala que podia ser descrita assim.
Todos os outros pareciam chocados, exceto Jace. Ele estava com os dentes expostos em um rosnado que Clary duvidava que estivesse percebendo. Parecia um leão enjaulado. Vamos, Jonathan, disse a inquisidora. Ande na minha frente. Se fizer qualquer movimento de fuga, cravo uma lâmina entre os seus ombros. Jace teve que lutar para girar a maçaneta da frente com as mãos atadas. Clary cerrou os dentes para não gritar. E em seguida a porta se abriu e Jace não estava mais lá, nem a inquisidora. Os Lightwood seguiram em uma fila e Alec ainda olhando para baixo. A porta se fechou atrás deles e Clary e Luke ficaram sozinhos na sala, calados e incrédulos.